Graça e paz, meus caros irmãos e ouvintes da bendita e santa palavra de Deus. Antes de iniciar, eu gostaria de dizer a vocês que eu deixei ali um fundo musical, pelo motivo que hoje é um final de semana e muitos vizinhos e às vezes aparece algum ruído lá de fora. Porém, hoje não se trata bem de uma pregação de palavra, mas algo que Deus, iluminando a minha mente, me fez entender que eu deveria estudar alguma coisa e passar para vocês. Principalmente, não quero aqui demonstrar nenhum ato de intolerância religiosa. Porém, cabe a mim, como pregador da palavra de Deus, e de acordo com o que me foi dado, a dar uma pequena explicação. Eu sei que há pessoas muito melhores para explicar isso, porém eu sinto, da minha forma simples de expressão, tentar passar para cada um de vocês algo sobre o ateísmo e a fé no verdadeiro Deus. Há uma grande dificuldade em aqueles que não creem em Deus, que são ateus. Não estou falando mal das suas ideologias, dos seus pensamentos, mas contraditoriamente, claro que eu como cristão tenho uma crença na qual está baseada no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e na bendita palavra de Deus, que para nós é a nossa regra de fé e de conduta. E a salvação, ela está determinada apenas pela nossa fé em Jesus Cristo. Não existe para nós que somos cristãos nenhum outro tipo de argumento para nos dar, vamos dizer, uma rota de salvação a não ser o Senhor Jesus Cristo. Mas para que eu possa entrar nesse assunto, eu gostaria de ler um versículo da palavra de Deus. E inclusive vou usar uma Bíblia muito antiga. Tenho várias Bíblias, mas vou usar uma Bíblia muito antiga, irmãos. Ela foi compilada no ano... Ela é muito antiga. No ano de 1960 e alguma coisa. 1968. Certo, irmãos? Ela é traduzida já dos originais antigos. Essa Bíblia pertencia a uma pessoa que fazia parte de uma escola teológica aqui em Portugal. Eu consegui essa Bíblia comprando-a em um lugar que vende livros antigos. Encontrei e até fui pago muito barato, mas não é pelo preço, é pela preciosidade. E aqui eu posso dizer para vocês que valeu a pena. Antes de eu iniciar, para que vocês que não creem em Deus, muitos dizem que a Bíblia é um livro comum, qualquer, eu quero deixar para vocês claro que a Bíblia ela foi escrita por homens inspirados pelo Espírito Santo, conforme nós cremos. Eu sei que você não vai crer, porém, espere até o término. Eu gostaria que os irmãos também tivessem paciência e ficassem até o fim, porque é necessário para que vocês compreendam a preciosidade que é ter uma Bíblia, a preciosidade que é crer em nosso Senhor Jesus Cristo. Mas antes, eu quero dar uma pequena introdução aqui que está escrito a respeito do Pentateuco. Quando por volta do ano 300 a.C., os judeus da Samaria se separaram da comunidade de Jerusalém. Já os 5 livros que abrem a nossa Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, formavam uma entidade especial. E esses livros
é o que nós chamamos de Pentateuco, que quer dizer 5 livros. E os judeus o chamam de Torá. Entende, irmãos? Então isso aqui já é algo muito antigo. 5 livros, né, do Pentateuco já são algo muito antigos. Também depois nós podemos ver que começam mais para frente, não é, irmãos? Na era cristã, esses livros aqui foram escritos 300 anos antes de Cristo. Depois, então, surgiram os livros do Novo Testamento, segundo nós conhecemos, segundo nós pregamos até hoje. Pode haver alguma variação com referência à linguagem, ao tradutor, mas isto não tira a inerrância da Bíblia. A Bíblia, para nós, ela sempre foi e sempre será a infalível palavra de Deus. Mas o que está em questão hoje, irmãos, é a criação. Porque muitos que são ateus, não estou aqui, como já disse, não quero atacá-los, mas tenho que falar a verdade. E a verdade, às vezes, a pessoa não gosta de ouvir. Todavia, não estou aqui desmerecendo ninguém, nem vou citar nomes de ninguém. Assim como eu tenho que pregar, mas tenho que também entender que para tudo há um tempo determinado por Deus. A minha parte é fazer aquilo que Deus requer de mim. Certo, irmãos? Nós sabemos que a criação ela foi mais ou menos pelos estudos arqueólogos, enfim, a história da salvação, né? Ela começou ali na Mesopotâmia. Mesopotâmia era um lugar que era, porque era Mesopotâmia, porque ali, irmãos, existiam rios, o rio Eufrates, que é muito importante até no cumprimento das Sagradas Escrituras, porque diz que eles nos últimos dias se secariam, isso está acontecendo, e o rio Tigre. E aquele lugar que ficava no meio desses rios, que ficava entre rios, era chamado de Campo Fértil. O Campo Fértil era onde então se iniciou ali a colonização da humanidade, a qual hoje nós conhecemos. Isto dentro da nossa concepção de fé. Por isso nós temos essa certeza, porque consta na nossa Bíblia, o qual esta aqui é uma Bíblia muito antiga, vocês podem ver, até a forma, mas são palavras fidedignas de toda aceitação. Então, entrando no detalhe da crença em Deus, irmãos, o assunto do tema desse sermão, dessa explicação será: você crê em Deus ou você é ateu? Então prestamos atenção. Porque existem muitos desentendimentos, irmãos, entre os próprios cientistas de diversas áreas sobre a crença na existência de um Deus criador do céu e da terra. Porque existem cientistas que creem que Deus existe. Certo, irmãos? Por isso existem algumas contrariedades. Porém, irmãos, nós sabemos, não podemos dizer que isso significa que todos os cientistas não creem. Jamais eu falarei uma coisa dessas. Porém, nós sabemos que tem aqueles que não creem. E aqueles que não creem em um ser superior, ou não creem em Deus, vamos dizer assim, irmãos, eles são pessoas que não reconheceram, através da ciência, dos estudos científicos, a existência de um Criador. Certo, irmãos? Em todos os sentidos, não há como provar cientificamente
cientificamente que não existia um Deus. Não tem como provar que não existia. Mas eles, buscando da ciência, procuram provar a não existência do nosso Deus. Mesmo porque eles não estão ainda preparados, nem todos. Mas infelizmente algo que traz para nós muita tristeza. Porque nós já vemos esta parte com uma outra ótica. Nós vemos na ótica de Jesus Cristo. Eu vou falar do cristianismo porque eu sou cristão. Não quero eu entrar aqui em detalhes de outras crenças. Não, eu só vou falar a respeito daquilo que eu creio. Cada um deve tirar a sua conclusão de acordo com aquilo que você achar. Eu não estou achando, eu creio. Eu não vou pregar um achismo. Agora você pode sim julgar aquilo que eu estou falando, porque logicamente você tem a sua liberdade de expressão de acreditar ou não naquilo que eu vou falar agora, entende, irmãos? Então vocês podem ter esse entendimento que não tem como nós provarmos cientificamente que Deus não exista. Porque se olharmos para a natureza, percebemos que tudo não deve ter sido feito por um acaso, ou por um Big Bang, ou por alguma junção de alguma bactéria, ou de alguma coisa biológica, certo? Como muitos assim acreditam. A crença é uma questão arbitrária, irmãos. Quer dizer, a pessoa crê, mas tem aqueles que não creem. Porém, podemos provar que existe sim um Deus único. Nós que cremos, dentro da nossa fé, nós podemos provar isso escrituralmente e também historicamente. Logicamente que você tem o direito de discordar, certo? Porque existem teorias, a de Darwin, etc. Vamos chegar até lá. Mas nós não somos cristãos em teorias. Nós somos cristãos em Jesus Cristo. E cremos na existência de um Deus único. E do seu Filho, Jesus Cristo, que também faz parte da sua unidade. Por isso cremos num Deus triuno. Não existem três deuses. Muitas vezes as pessoas interpretam, quando nós falamos no Pai, no Filho e no Espírito Santo, que nós cremos que existem três deuses. Não. Nós acreditamos em um Deus, sim, um Deus, mas nele está o Filho e o Espírito Santo. Nele há, perdoe. Está é um verbo transitório. Certo? Então nele há essas forças que fazem parte do seu ser, da sua unidade, do seu poder. Certo, irmãos? O seu próprio Filho e o seu próprio Espírito. Bendito seja o Senhor. Irmãos, então, embora a crença em Deus seja algo de acordo à fé, irmãos, muitos seres humanos, durante período de anos, acreditaram também na antropologia. Você pode me dizer o que é a antropologia? É uma ciência que o homem, glória ao Senhor, é uma ciência que o homem, no sentido mais lato, engloba origens e evolução. Seria uma teoria evolucionista. Por isso que muitos até dizem que o homem veio do macaco, e enfim, isso é uma teoria evolucionista, a qual já muitos estão, até mesmo cientistas de renome, já não estão acreditando. Mas ainda, infelizmente, tem pessoas que, por não compreenderem os acontecimentos atuais, caracterizam tudo isso como uma coisa natural e
tem esperança, porque a pessoa que não tem a fé em Deus, como terá esperança? Chegaremos até lá, irmãos. E muitos seres humanos, durante o período desses anos, muitos acreditaram na antropologia, nessa ciência, e nesta origem, não é? Que eu acabei de falar, de evolução, em um desenvolvimento físico, mental, cultural e filosófico, psicologicamente também, características de raças, costumes sociais, crenças e etc. Mas olhando pela ótica bíblica, pela ótica da palavra de Deus, que nós acreditamos e cremos que é a palavra de Deus, isso nós não estamos desfazendo, nós estamos explicando, e agora vamos colocar o nosso sentimento, que nós cremos que é o real sentimento da nossa vida, que é a criação e não a evolução. Certo, irmãos? O desenvolvimento, irmãos, que nós obtemos, nós nos desenvolvemos, nós também nos desenvolvemos, mas ele vem através do nosso Criador, que nos dá sentimentos, que dentro do nosso psicológico, trabalha através do espírito, da alma, para que nós tenhamos um caráter, uma moral digna, quando respeitamos, quando acreditamos na sua santa palavra. Por isso, irmãos, nós temos uma crença. E esta crença, irmãos, conforme o costume, ou melhor, conforme a crença de cada um tem a sua crença lá em alguma coisa, porém nós acreditamos piamente na Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus, e na misericórdia de Deus através de nosso Senhor Jesus Cristo, que para nós é o caminho único que pode nos dar a esperança eterna de uma vida vindoura. Certo, irmãos? Então sabemos que diante desse olhar, dessa ótica bíblica, ela nos dá uma relação íntima com Deus. Isso não se trata de uma opinião da minha pessoa ou de outras pessoas. Nós não estamos aqui trabalhando com opiniões ou com achismo. Nós falamos isso com certeza. Falando sobre os cristãos, falando sobre Jesus Cristo, sobre Deus, nós temos certeza, porque tivemos uma experiência sobrenatural para que pudéssemos relatar isso. Não estou menosprezando ninguém, também não estou aqui querendo dizer para vocês que não creem, né? Porque nós mesmos somos ensinados a não ter intolerância religiosa, mas sim pregar o Evangelho de Cristo, propagar a nossa fé, para que aqueles que não creem em Deus possam ser iluminados e através do Espírito da luz, o Espírito de Deus, possam cair dos seus olhos as escamas. Como se caem os seus olhos das escamas? Ouvindo a pregação da fé. Mas aquele que não crê, logicamente que ele vai ter fé em quem? Se ele não crê em nada. Ele crê no Karl Marx, ou ele crê numa doutrina marxista, ele crê numa doutrina ateísta. Ele não foi ensinado, ele não foi doutrinado dentro de um caráter espiritual evangélico ou cristão, vamos dizer assim. Porque existem muitos cristãos que não são evangélicos, porém eu estou falando a respeito da fé da minha pessoa. Eu sou um cristão evangélico, ok? Podemos então dizer, irmãos, que a propagação da fé, irmãos, é algo que nós temos que fazer, por isso nós anunciamos. E fé em quem que nós anunciamos? Nós anunciamos a fé em Deus e a salvação através do
seu amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. E você que é ateu pode me perguntar, mas como você pode me provar? Muito bem. Primeiro, você tem que crer voluntariamente na pregação da fé em Cristo. Ela deve, e você tem que tomar a decisão. Não por métodos de indução. Eu não vou querer te induzir a você crer naquilo que eu creio, entendeu? Porque nós, por nossa parte, nós gostaríamos que você cresce. Porém, não é assim. Nós temos que ver você confessar que você é um homem do pecado e que está em uma crença que, na verdade, ou melhor, em uma coisa que você não, é num caminho que você não crê em nada, entendeu? E nosso Senhor Jesus Cristo é aquele que realmente se manifestou em carne aqui na terra. Isso não existe ninguém que possa dizer que não foi. Mesmo que até alguns judeus que ainda estão aguardando Yeshua HaMashiach, como eles falam, não, eles não falam nem Yeshua, eles falam HaMashiach, que é Messias. Nós que falamos Yeshua HaMashiach, se formos para Israel, porque quer dizer Jesus Cristo, mas eles estão aguardando o Messias. Mas qual será o Messias que eles estão aguardando? Não será o Anticristo? Bom, para você que é ateu, eu aconselho que leia as Escrituras para você entender, porque eu não vou entrar nesse assunto hoje, para que esse vídeo não seja muito longo, entende? Porque senão vai ficar muito longo. Eu vou procurar ser mais breve possível aqui dentro do esboço. Eu já pulei bastante coisa, já resumi bastante, mas eu creio que é o necessário, porque é dessa forma que Deus está me iluminando, certo, irmãos? Então nós acreditamos que há o pecado e que nosso Senhor Jesus Cristo, ele veio para tirar o pecado, vencer a morte e o inferno através da cruz. Não é que nós batizamos e cremos em Jesus Cristo primeiro e depois batizamos, que nós não pecamos mais. Nós continuamos sendo pecadores, mas agora temos um advogado, quer dizer, temos alguém que interceda por nós ao Pai, porque morreu em nosso lugar. Sendo assim, irmãos, há uma esperança de perdão. Isso que você tem que pensar. Qual é mais fácil para você? Nós já vamos chegar lá nesse assunto já já. Presta atenção, eu não vou sair fora dessa linha. Nós temos uma esperança de perdão porque cremos em Cristo, em Jesus Cristo. E crendo em Jesus Cristo, nos há uma porta de misericórdia, porque ele disse, ele mesmo disse, que ele derramaria o seu sangue, desceria até as partes mais baixas da terra, e no terceiro dia ressuscitaria. E todo aquele que nele cresce, ou que nele crer, não pereceria, mas teria vida eterna. E no final de um dos capítulos de Mateus, salvo erro, 28, diz assim: ide por todo o mundo, pregai o evangelho, quer dizer, as boas novas, a toda a criação. E aquele que crer, primeiro crer, e for batizado, será salvo. E aquele que não crer, já está condenado, porque não creu que o Filho de Deus veio em carne. Está entendendo, irmãos? Mas como você ainda está, eu vou usar uma palavra bem branda, sem ter o conhecimento real do que é crer em Deus, você, devido à sua tradição, ou devido aos teus estudos, ou devido à tua análise que você faz dos acontecimentos globais, você pode até dizer, mas se Deus existe, por que acontece isso? E eu te faço uma pergunta. E você me responda. Por que acontece isso se Deus não existisse? Ora, se Deus existe, acontece. Mas se Deus não existisse, será que também não aconteceria? A culpa de todos os acontecimentos que trazem a destruição, a maldade, a promiscuidade, a inversão de valores, não tem nada a ver com Deus. Tem a ver com o homem.
se não existisse algo que segurasse o homem, imagine se não existisse uma crença em Deus que tivesse o homem, não todos, mas que retivesse o homem debaixo de uma força sobrenatural. Imagine o que seria desse mundo. Nós já estaríamos totalmente corrompidos, todos. Mas por misericórdia veio Jesus Cristo e venceu o mal através do sangue derramado e da ressurreição, para nos dar uma esperança de um dia sermos transformados e morarmos em uma nova cidade, onde habita a justiça e a paz. Você não crê nisso. Você diz que isso tudo é uma fantasia. Tudo bem. Mas eu posso provar para você que isto é uma realidade. Como você prova? Bom, se você for olhar nas Sagradas Escrituras, eu vou dizer já um capítulo para você ler. Talvez você nem vai entender no momento, mas medite nesse capítulo. No capítulo 1 do livro de Aos Coríntios. Se você não tem uma Bíblia, compre-a. Você procura comprar livros de tantas ideologias, de tantas coisas. Seria bom também ter uma Bíblia. Não para queimá-la, como eu já vi pessoas fazerem isso, porque nós podemos dizer que isso é uma falta de respeito. Eu tenho aqui livros, irmãos, que não são de autores cristãos, mas não é por isso que eu vou queimá-los. Eu vou observar os pensamentos de determinados filósofos e etc., para me tirar conclusões a respeito daquilo que eu creio. E nada disso abala a minha fé ou a minha crença no Deus único que fez o céu e a terra. Porém, adquira uma Bíblia. Você vai ver que ela tem o Novo e o Velho Testamento. Então o livro que eu vou te falar agora está no Novo Testamento. É o livro de Aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 23. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 23. Se nós pregamos a Cristo, eu digo nós porque eu também estou pregando, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Quanto mais agora, irmão, que naquele tempo já era isso para eles. Por causa que já existiam filósofos que pregavam e que, infelizmente, existiam muitos deuses. Só para você ter uma ideia, na antiga Babilônia, que ficava ali na Mesopotâmia, ela tinha aproximadamente 3.600 deuses, certo? Como que uma pessoa poderia se converter a um único Deus se ela já cria em 3.600 deuses? Mas houve crenças, houve sim. Agora você pode explicar isso cientificamente? Como houve? Procure na história. A história, já que você não crê na Bíblia, procure a história de Babilônia. Você vai ver que houve lá 3.600 deuses e que em uma época muitos caldeus, muitos que moravam em Babilônia, babilônicos, né, creram em um Deus e foram então agraciados de ter essa felicidade de acreditar no Deus único. Mas como ele se chama? Você pode me perguntar. Ora, Deus, ele tem o seu nome. Porém, irmãos, o seu nome é tão santo que existe um mandamento na palavra de Deus que fala: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Então ele é um Deus sem nome? Não, ele tem um nome. Mas nós procuramos usar adjetivos no seu nome. Eu posso dizer que o homem bíblico, o homem da Bíblia, que mais usou adjetivos para colocar o nome de Deus foi o rei Davi. Na hora da guerra, ele chamava o Senhor dos Exércitos. Na hora da necessidade, ele chamava o Deus Clemente. Enfim, em cada situação, ele chamava Deus da forma que ele sentia a sua necessidade. Se bem que existe um nome próprio, porém, quando nós falamos com Deus, nós falamos como filhos, porque nós já cremos nele e cremos em Jesus Cristo,
e através da adoção, porque nós não éramos legitimados por causa do pecado que estava em nós, mas através do sangue de Jesus Cristo fomos legitimados filhos. Então podemos chamar o nosso Deus de Pai. Existem denominações que falam Jeová, não está errado, realmente. Porém, eu não posso crer que um filho chamaria o pai pelo seu próprio nome. Se você tem um filho, seu filho, se você se chama José, ou eu me chamo Raul, ou me chamo Raul, ele não vai te chamar você de José se ele é teu filho. Ele vai falar pai. Até mesmo o Senhor Jesus Cristo deixou claro o exemplo, quando na cruz estava sendo crucificado, ele falou, Abba, Pai, tem misericórdia. O que quer dizer Abba, Pai? É uma forma carinhosa de chamar o Pai. Em hebraico seria papai, Abba, Pai, seria papai. Então vocês vejam que ele mesmo sendo o verdadeiro homem e o verdadeiro Deus, ele chamou o Deus que estava nele e que ele estava em Deus. É difícil de você entender, porque vai transcender aquilo que está formatado dentro da sua própria inteligência. Ele chamava Deus de papai. Glória a Deus. Por isso, irmãos, logicamente, nós temos que entender a história também para poder compreender que na história também se falava a respeito de Jesus Cristo, que era prometido pelo próprio Deus como libertador do pecado da humanidade. Quer dizer, Deus, além de ele existir, ele fez com que viesse alguém que morresse por causa de nós, para perdão dos nossos pecados, que nós, por causa da maldade, tomou conta do nosso corpo. Mas então precisava alguém para nos libertar, e alguém que fosse oferecido em holocausto vivo. Então ele enviou seu filho. Isso é um pouco profundo para me explicar em poucos minutos, mas eu estou tentando ser breve. E se alguém quiser saber mais alguma coisa a respeito, por gentileza, mande um e-mail e nós poderei falar até com outro irmão. Ele poderá fazer um estudo mais prolongado a respeito. Eu estou sendo um pouco breve e mais objetivo para apenas despertar você a respeito da existência, da onipotência e da onisciência de Deus. Porque talvez, irmãos, você não acorde já, mas talvez seja um remédio para que você comece a despertar do coma espiritual que você está, do coma espiritual de não acreditar que existe alguém que ama muito você e você nem reconhece ele e nem sabe quem ele é. Então, falando da história, você pode me dizer, mas o que diz a história? Eu posso dizer para você agora do Jesus histórico. Quem ele era? Jesus, Filho de Deus, foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de uma virgem chamada Maria. Depois, seu pai teve que fugir, levá-lo para o Egito, porque o rei Herodes, quando soube, que era governador, na verdade considerado rei, existia uma corte herodiana, e ele na época estava governando sobre a cidade ali da região da Galileia, aquela região ali, e quando ele soube que em Judá em Belém, havia nascido o menino, porque foi ele comunicado, e foi justamente o lugar onde havia sido profetizado que haveria de nascer o Messias, ele deu ordem para matar as crianças de uma certa idade para baixo, para que não se cumprisse. E é o que está acontecendo hoje. As pessoas criam ideias, criam ideologias e até mesmo falsas informações para que você não acredite no verdadeiro Deus. E isso não é nenhuma novidade, porque já aconteceu no começo. A história apenas se repete. Por que você acha
que o livro mais odiado hoje, uma boa parte do planeta, é a Bíblia. Por que você acha que em alguns países, a China e países que fazem parte de uma cultura que não é muito bom ficar falando aqui, mas de uma cultura anticristã, e embora os cristãos não atacam, não fazem mal para ninguém, mas se você procurar fazer uma pesquisa dentro da internet e colocar quantos cristãos estão sendo mortos, enquanto eu estou pregando aqui para você, pode estar sendo mortos dezenas e centenas de milhares de cristãos, apenas por falar que Jesus Cristo é o Salvador. Eu pergunto, que mal eles fizeram? Se uma pessoa te deseja o bem, você vai desejar, mesmo você não sendo crente em nada, você vai desejar o mal para ela? Você vai fazer o quê? Eu conheço ateus que são pessoas maravilhosas, são pessoas muito humildes, muito boas. Eu não estou falando contra, mas estou dizendo para você, na tua personalidade humana, no teu caráter humano que você tem, que você aprendeu dos seus pais, você faria mal para alguém que nunca te fez mal? Se você faria, então você está totalmente tomando um caminho que pode te levar realmente cada vez mais distante de você crer. Porém, para Deus não é nada impossível. Certo é, irmãos, que Herodes mandou matar as criancinhas pequenas porque ele pensou, eu vou chegar, vai matar todos os pequeninos e vai matar ele também, onde ele estiver. Mas Deus, por divina revelação, avisou José para que fugisse para o Egito. E assim foi, conforme eu lhe estou explicando, certo? E ficou lá um período de tempo até que aquele Herodes, porque existiram outros Herodes, mas até que aqueles Herodes, salvo eu, eu não me lembro se era Antipas ou era o Herodes o Grande, eu não me recordo agora o nome. Aquele Herodes havia morrido e já tinha outro Herodes no seu lugar. Por isso que nós vamos encontrar nas Sagradas Escrituras um Herodes que morreu, e depois lá em Pedro, vocês vão encontrar, em Atos, vocês vão encontrar outro Herodes. Porque era uma corte, chamada corte herodiana. Certo, irmãos? Então, logicamente, irmãos, que você, como não crê, tudo isso para você pode ser uma fábula, uma história, mas agora eu vou te fazer uma pergunta, irmãos. Flávio Joséfo, você já conheceu, já ouviu falar em Flávio Joséfo? Ele era um historiador, irmãos, Flávio Joséfo. Eu acho que eu marquei aqui a data dele. Algumas coisas eu anotei aqui, irmãos. Flávio Joséfo foi escritor e historiador. Ele não tinha nada a ver com o cristianismo, só se depois ele creu. No momento ele era apenas um escritor e um historiador daquela época. Ele era judeu, e aproximadamente no 1º século, ele nasceu e depois ele foi se tornando jovem, foi estudando, enfim, fez aquilo que tinha que ser feito dentro do judaísmo e se tornou um escritor e historiador. E ele então escrevia a respeito das coisas que aconteciam dentro de Jerusalém, em Judá, em vários lugares. E esse livro existe, é um pouco difícil de você encontrar. Não sei se acha aqui em Portugal, mas eu acredito que se for uma boa livraria, você pode encontrar ou pode até encomendar o livro de Flávio Joséfo, certo? Flávio Joséfo, então, ele falou, sim, que existiu um homem, ele falou historicamente, que se chamava Jesus Cristo. E disse que esse homem, aonde ia uma multidão muito grande atrás dele. Eu não vou citar aqui, irmãos, o que Joséfo falou tudo, porque também o vídeo se tornaria muito longo. Porém, eu posso dizer que é inquestionável, se nós, além de lermos o livro do historiador Flávio Joséfo, onde fala a respeito de Jesus Cristo, mas você pode dizer, mas Jesus Cristo pode ter nascido, mas eu quero saber de Deus.
Presta atenção, Jesus Cristo é o verdadeiro Deus, é o verdadeiro homem. Não tem como você falar de Deus sem falar de Jesus Cristo. E não tem como você falar de Jesus Cristo sem citar o nome de Deus. Está entendendo, irmãos? É correlacionado, é um ser supremo. É algo que a sua mente humana é limitada, mesmo que você tenha vários estudos teológicos, astronômicos e cabalistas, enfim, seja lá você o que for, você tem que confessar que Jesus Cristo existiu. Isso não tem como. E que o corpo dele não foi encontrado. Embora muitos hoje procuram ossadas e tantas coisas para quererem descaracterizar a fé cristã. Mas quanto mais eles se aprofundam, mais eles mesmos acabam crendo em Jesus Cristo. Por isso eu te aconselho que você se aprofunde para você ver que você vai encontrar Jesus Cristo. Mas não um Jesus Cristo morto. Não um Jesus Cristo que ainda está pendurado na cruz. Você vai encontrar a cruz sem ninguém. E você vai encontrar o sepulcro vazio. Eu tive a oportunidade de estar em um dos sepulcros a qual há uma grande perspectiva que seja o verdadeiro sepulcro. Está escrito lá dentro em inglês: ele não está mais aqui. Ele já ressuscitou. Eu acho que é assim: he is not here. He is risen. Não é? Ele não está mais aqui. Ele já ressuscitou. Não sei se falei bem, que faz tempo que eu não falo inglês. Mas tudo bem. Logicamente, irmãos, que você tem o direito de não crer. Certo? Mas o historiador Flávio Joséfo admitiu que esse homem existiu, que muitos o chamavam de Messias. Isso trouxe uma grande revolta entre os judeus, porque os judeus não queriam, de forma alguma, que o Messias que eles esperavam fosse nascer em uma manjedoura ou que viesse montado numa jumentinha. Eles esperavam um Messias que nascesse em nenhum dos palácios de Israel e que viesse como libertador de Israel, do povo de Roma, do povo da região, e que dominasse a terra e que fizesse com que o trono de Davi fosse ocupado por ele eternamente. Logicamente, irmãos, que isso vai acontecer nos finais dos tempos, mas antes há de se manifestar o anticristo. E é isso que faz com que nós, que somos cristãos, vamos dizer assim, cremos no Messias, que eles também creem, mas cremos em um Messias que já veio, que já ressuscitou, que nós já estamos aguardando o seu retorno. Eles não, eles estão aguardando o Messias que ainda vai vir, que eles até já têm em algumas reportagens dizendo que ele já está por aí e que ele vai estabelecer uma paz na terra. Só que eles não entendem que este Messias que vai vir vai ser o anticristo. E esta paz que ele vai conseguir fazer, realmente ele vai mudar as estruturas políticas mundiais e vai trazer um período de paz permanente, a qual até aqueles que creem em Jesus Cristo, no verdadeiro, se não forem bem espirituais, poderão ser enganados. Porém, veja bem, isso também já foi profetizado. Se você for ler no livro do Evangelho de Mateus, capítulo 24 diz assim: e tendo Jesus saído do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo que tinha lá em Jerusalém. Eles pensaram que o Senhor Jesus Cristo, ou Yeshua HaMashiach, na linguagem deles, iria se admirar. Muito pelo contrário, o Senhor Jesus olhou e disse: olhai e vede tudo isto, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Aí eles ficaram assustados e um deles perguntou: Senhor, quando será isto? Aí o Senhor disse: ouvireis de guerras, de rumores de guerras, surgirão falsos profetas, falsos cristos, e com os seus sinais enganarão a muitos. Então, às vezes você se revolta, e você se torna ateu, porque você vai em uma denominação e ali você só vê falar em dinheiro. E aí você vê o líder daquela denominação com um carro zero, às vezes com helicóptero, com fazendas,
e aqueles que contribuem continuam na mesma miséria e são controlados como um gado. Mas eu quero dizer para você que estes que assim fazem são os falsos profetas. Por exemplo, eu não ganho nada para pregar o Evangelho, ainda que tenha aí um título de pastor. Porém, irmãos, nós trabalhamos com a nossa voluntariedade. Logicamente, que se alguém sente de nos ajudar, sempre eu coloco uma continha aí atrás, porque nós precisamos para evangelizar, mas não nada exorbitantemente, porque quando temos, eu me lembro que quando estava no Brasil, eu recebia muitas cestas básicas e eu pegava toda semana um dia, colocava dentro do meu carro, enchia de cestas básicas e subia para os morros fazer a distribuição. Isto quer dizer o quê? Nós que somos cristãos, não saindo da linhagem da palavra, temos que praticar aquilo que Cristo ensinou, que é a caridade, o amor, a fraternidade. Isto faz parte do cristianismo verdadeiro e não querer a glória para si. Eu não fiz nada, quem fez foi Deus. É logicamente que às vezes algum exemplo tem que ser dado para que aquele que não é crente, para aquele que não crê em nada, que é ateu, possa entender que nós não somos iguais. Por sermos cristãos, não somos todos iguais. Por sermos cristãos, não quer dizer que não existem linhas de cristianismo que são deturpadas. E se você olhar para os erros daqueles que deturparam aquilo que era para ser diferente, a culpa não vai ser tua, mas vai ser daquele que deturpou. Cada um responderá segundo os seus feitos diante de Deus. O Evangelho, irmãos, é uma coisa muito séria. Por isso, irmãos, nós temos que ter fé em Jesus Cristo e não olhar para as atitudes humanas. Quando nós vemos um lugar que não está sendo realmente cristocêntrico, basta nós sairmos e procurarmos outro lugar. Porque o próprio Senhor Jesus disse, como eu acabei de falar em 24 de Mateus, se você tem uma Bíblia, leia lá, surgirão falsos profetas e falsos cristos. E você diz, mas você falou de guerra, isso aí já existe desde o princípio. Sim, sempre existiu guerras. Mas eu digo uma coisa para você, você já ouviu falar em uma guerra em que uma só, eu não vou falar o nome para não prejudicar o meu canal, um só artefato que seja lançado pode destruir uma nação inteira? No passado você ouviu isso? Você já ouviu falar em guerra que tem capacidade de lançar de cima da atmosfera terrestre, do espaço, artefatos que podem atingir com precisão os lugares? Não existia isso. Isso é a profecia que Daniel disse, que nos últimos dias a ciência se multiplicaria. Agora, para terminar, irmãos, para concluir, certo, irmãos? Você tem que entender uma coisa. Deus, ele não precisa do homem. Simplesmente ele poderia deixar nós aqui e deixar acabar tudo, mas ele está usando de misericórdia. Mas por que tem guerra ali? Por que aquele morreu? Por que aquela... Isso é uma questão que nossa mente humana só vai entender depois. Assim como você não consegue entender a existência de Deus, muitas vezes nós também não conseguimos entender o porquê de determinadas coisas. Mas tudo o que Deus faz tem um porquê que nós vamos saber depois. Então nós não podemos questionar isso, porque somos vasos de barro. Você já viu um vaso feito na mão de um oleiro perguntar para o oleiro, por que você me faz assim? Nós apenas temos que ser submissos em Deus e crer em Jesus Cristo como seu Salvador. Agora uma pergunta muito séria. Vamos supor, você não crê em Deus, claro. Isso aqui está indo mais para pessoas que não creem, irmãos. Você não crê em Deus. Não sou intolerante. Eu tenho amigos que não creem em Deus, que me tratam com uma educação muito grande e que me recebem, já me receberam com amor, já me ajudaram, inclusive, até financeiramente no passado, isso faz tempo. Mas são meus amigos, eu não vou misturar as coisas, eu não estou aqui misturando, eu estou aqui tentando te ajudar a sair de um embaraço, porque a sua mente pode estar confusa.
E Cristo Jesus veio para tirar-nos de todo o embaraço do pecado, porque Cristo Jesus é a fonte de toda a luz e da única salvação. Ele só, não tem outro. Não é a igreja, não é o pastor, não é o presbítero, não é ninguém, é Jesus Cristo. Nem sou eu também não sou. Eu preciso de Jesus Cristo também. Mas vou te fazer uma pergunta. Você pode ter bens, você diz que tem bens, tem casas, tem carros, tem apartamentos, você tem tudo, né? Deus que te abençoe e que continue te dando. Jamais eu vou querer cobiçar aquilo que não me pertence. Mais uma pergunta, você diz que é teu. E eu provo para você que você não tem nada. Aí você vai rir de mim e dizer, como que eu não tenho nada? Eu tenho uma casa, eu tenho um carro, eu tenho uma lancha, eu tenho um iate. Você não tem casa, você não tem carro, você não tem lancha e você não tem iate. Aquilo apenas existe para você usar enquanto você está vivo. Porque quando você, as suas narinas, a respiração, o ar que você não vê, como você não vê Deus, parar de entrar nos seus pulmões, e o seu coração, que você consegue sentir o pulsar dele, como a batida do batimento cardíaco da vida, que manifesta o som da vida dentro do teu próprio corpo. Quando ele parar, tudo que você falou que você tinha, já não é mais seu. Então você nunca teve, você só usou. Outros ficarão e até brigarão por aquilo que você dizia ser seu. Outros até mesmo poderão criar problemas seríssimos diante da justiça para ficar com alguma coisa que achava que lhe pertencia e que não pertence para o outro. E você, para onde vai? Você vai para um lugar aonde todos os homens um dia têm que ir, para o pó. Agora imaginemos aquele pobrezinho, que você chegava para ele e dizia assim, esse daí não tem nada, paga um aluguel muito alto, pega aquele cabaz lá, que fala cabaz em Portugal, né? No Brasil fala cesta básica. E ele não sei nem como consegue viver, está enfermo, passa por tanta dificuldade, ele parte. Você diz, ele não tinha nada. Igual você também não tinha nada. Você apenas desfrutou daquilo que você tinha enquanto você vivia. E ele sofreu por não ter aquilo que tinha, mas ele tinha Deus. Agora eu te pergunto, ele cria em Deus, cria em Jesus Cristo, era cristão, cria em Cristo de todo o seu coração. Ele morreu com uma esperança. E qual é a tua esperança? O teu dinheiro? O teu carro? O teu apartamento? Isso não vai resolver. E qual a esperança daquele que não tinha nada? É Jesus Cristo. Agora eu te faço uma pergunta. Imagine que depois de estar tudo feito, a campa fechada, seus familiares voltam até para brigar pelos teus pertences que eram teus, que não são mais. O outro volta, mas não tinha nada para brigar. A família não tinha nada para dividir. A família volta triste um dia, dois, mas depois ela se alegra porque vai dizer, ele está com Deus. E você? Você nem Deus cria. Uma pergunta, qual vale mais a pena? Você partir crendo em Deus ou partir não crendo? Imagine que você tivesse tudo isso. Todas as riquezas, todos os bens, e você ajudasse as pessoas, mas que você cresce em Deus. Você teria uma esperança. Viver com Deus é difícil. É luta, é prova. Mas quando se termina a carreira, é a maior vitória. Quando se termina a carreira junto com Jesus Cristo, há uma esperança de uma ressurreição. Agora, viver sem Deus, o que adianta? Não tem esperança, não tem salvação. Porque a verdadeira salvação, ela se resume na fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Ninguém é salvo. Ah não, mas eu ajudo os pobres, os necessitados, eu dou comida para orfanatos, eu faço isso, faço aquilo, eu sou uma pessoa boa, eu não tenho cometido pecado, sou fiel à minha esposa.
mas você não creu em Deus, você não creu em Jesus Cristo, aquilo tudo não vale nada. Você fez mais do que a tua obrigação, você era um milionário, você tinha que fazer mesmo. O outro não tinha nada, não podia fazer nada, porque se ele tivesse, ele faria. Faria. E muitas das vezes pode até ter feito dividindo um pão que ele tinha. Mas ele cria em Deus, cria em Jesus Cristo como seu Salvador. Aí fica a tua escolha. É melhor viver com Deus e partir com Deus do que viver sem Deus e partir sem Ele. Medite nesse conselho. Se precisar entrar em contato conosco, nosso e-mail ficará atrás. Podemos nos encontrar num café, podemos nos encontrar. Eu estou aqui em Portugal e se você estiver aqui na região sul, fica mais fácil. Eu estarei pronto para nós conversarmos o tempo que for necessário. Não tenho interesse no teu dinheiro, não tenho interesse em nada. Sou português, nascido no Brasil. Meu pai era um homem muito honesto. Eu aprendi com ele ser honesto e aprendi com Deus ser justo perante a minha pouca força, porque sou um pecador, perante as minhas misérias, mas eu agradeço ao Senhor Deus e a nosso Senhor Jesus Cristo, que mediante tudo isso eu dobro os meus joelhos e também todo dia peço perdão. Espero que você compreenda. Não quis te atacar. E para você que já crê, para você que já entende, nunca deixe o Senhor. Para você que já compreendeu a razão da esperança da vida eterna, não o abandone, ainda que você não entenda alguma coisa no momento. E se você está pensando em abandoná-lo, olha, você vai perder a maior riqueza. Não abandone o Senhor e você sempre terá uma esperança. O mundo diz, a esperança é a última que morre. É um ditado mundano. Mas eu quero dizer para você, invertendo esse ditado mundano, a esperança do cristão, ela nunca morre. Porque ela já morreu e ressuscitou no terceiro dia. Está sentado à direita de Deus Pai para dar glória e para que quando nós subamos ao encontro com Ele nos ares, se assim for a sua vontade e a sua infinita misericórdia. Porque tudo depende da misericórdia. Porque só a misericórdia é que triunfa no juízo. Cantaremos um cântico de vitória e o nome do nosso eterno Deus, do Deus único, o Deus que criou o céu e a terra, será glorificado numa cidade não feita por mãos de homens, mas uma cidade santa que se chama Nova Jerusalém, que ataviada como uma esposa descerá do céu para o encontro do seu esposo. E aqueles que forem verdadeiramente agraciados pela misericórdia de Deus terão o direito de morar nela. Não precisará pagar aluguel, imposto, IVA, e não precisará nada disso. Só vai precisar que você tenha crido e que você persevere nessa esperança. Deus que te abençoe, graça e paz, e que esse conselho possa ficar no coração de todos vós. Caros irmãos, passem isso para a frente, porque são muitos os que necessitam. Ajude no Evangelho, não só no sentido de cooperar, mas no sentido também de passar essas mensagens, embora são longas, mas aqui está a essência da salvação de todo aquele que crê. Amém e amém.